pessoal, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero tratar com vocês de alguns pontos que é importante para a nossa implantação e implementação do sistema de gestão integrado. Os grandes desafios, as grandes situações ou os pontos que a gente tem que ter atenção durante a vida do nosso sistema de gestão integrado. Então fica no vídeo, aproveite esse conteúdo para agregar no seu dia a dia. Pontos que a gente vai olhar para o nosso sistema de gestão. Para não esquecer nenhum dos que eu acho importante, eu até fiz uma colinha que deixei anotado aqui para vocês. Então, para a gente explicar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho de o que é um sistema de gestão integrado, a gente tem três normas basicamente que são as grandes normas utilizadas hoje pelas empresas, que é a ISO 9001, a ISO 14 e a 45001, respectivamente a 9001 de qualidade, a 14.001 de meio ambiente e a 45.001 de saúde e segurança do trabalho. E essas três normas elas podem trabalhar em conjunto, por isso que a gente chama de sistema de gestão integrado. Então, elas vão trabalhar e elas vão contribuir para a vida desse sistema de uma forma integrada. E dentro disso, eu trouxe alguns pontos das quais a gente precisa observar durante a vida do nosso sistema de gestão, para que você possa ter um sistema de gestão trabalhando de uma maneira eficaz, buscando a sua eficiência. Então, são pontos que eu vou tratar com vocês que são fundamentais para que você tenha sucesso no seu sistema de gestão. Então, aproveita esse conteúdo para você verificar como é que está o seu sistema e o que você precisa melhorar. Primeiro de tudo, para um sistema ser funcional, para ser um sistema eficaz, eu não estou falando nem de eficiência, eu estou falando para ser eficaz, ele precisa ser top-down. Ou seja, a gente precisa partir de quem toma a decisão pela empresa, seja o dono, diretoria, gerência, supervisão, ou seja, quem tem o comando da empresa, adotar e se comprometer com esse sistema para que ele depois seja disseminado por toda a empresa. Então, esse é o grande primeiro ponto. Então, sempre que a gente tiver um sistema de gestão, ele tem que ter essa característica, nós temos que olhar, temos que ter o comprometimento da alta direção. Vai funcionar de outra forma? Vai, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque quando você tem, vamos dizer assim, de baixo para cima, quando você tem uma implantação e uma implementação de baixo para cima, fica muito difícil de você tomar as decisões para melhoria contínua, para destinação de recursos e todas essas questões que são eles que tomam a decisão disso. Então é muito importante ter o engajamento deles, então ser de cima para baixo. Falando em engajamento, eu já vou trazer aqui o segundo tópico. Porque se a gente falou de engajamento da diretoria, a gente precisa de engajamento de todos, ou seja, de todos os trabalhadores que estão envolvidos, não no sistema, mas na empresa como um todo. Então você precisa fazer com que esse sistema de gestão seja algo que todos, além de receber essa orientação, de receber essa informação, que eles entendam e se comprometam com esse sistema de gestão. Isso é extremamente importante. Então, temos a diretoria comprometida, vamos para os trabalhadores. Conversar, isso vai muito de conversa, vai muito de estar junto com os trabalhadores, explicando, orientando, acompanhando, trazendo, esclarecendo dúvidas, de alguma forma, talvez até para melhorar o engajamento aí, a questão de bonificações, enfim, todos os artifícios que a gente tem para que os trabalhadores estejam engajados com o sistema de gestão. Então, o segundo ponto muito importante, engajamento de todos os trabalhadores. Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, já que a gente está falando de engajamento, a gente precisa entender dessa teia de aranha que é a empresa, ou seja, desses processos que estão interagindo constantemente. Quando eu falo de processos, por exemplo, a gente pode falar de um processo comercial interagindo com um processo financeiro, de um processo financeiro interagindo com a produção e assim sucessivamente. Então, essa teia de aranha que a gente tem, que a gente chama da interação entre os processos, precisa estar muito bem tramada, precisa estar muito bem ligada e a comunicação precisa ser muito bem feita, para que todos
tenham o entendimento claro de qual é o objetivo desse sistema de gestão. Aonde e qual o caminho que a empresa está traçando para esse sistema de gestão. Então é muito importante ter esse entrosamento e essa interligação e essa interação entre os processos. Então observe bastante isso dentro do seu sistema de gestão integrado. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês, já que a gente falou de processo, é a gestão dos processos. Quando eu falo gestão de processo, quando eu falo de administração desses processos, é entender claramente o que cada processo faz. Tem um vídeo no canal, depois até posso atualizar isso para vocês. Tem um vídeo no canal que fala de mapeamento de processo. Então, basicamente, o que é um processo? Processo é tudo aquilo que transforma entradas em saídas. Então, se eu tenho uma matéria-prima, ela vai ser transformada por esse processo para virar um produto acabado ou semi-acabado. Então, se eu tenho uma madeira, essa madeira é matéria-prima, ela pode virar um armário, ela pode virar uma mesa, ela pode virar, sei lá, qualquer coisa dentro deste processo que que eu estou trazendo de exemplo para vocês. Então, isso é um processo. E os processos existem interações entre os processos, como eu falei no item anterior. E a gestão desses processos tem que ser muito bem feita, tem que ser muito clara. Porque ali tem insumos, tem recursos humanos, tem recursos materiais, tem indicadores, tem objetivos, tem procedimentos, tem todas as atividades traçadas para aquele objetivo, para aquele processo. Então, tudo isso precisa estar muito claro. E essa gestão precisa ser muito bem feita. Não vai ser feita por uma única pessoa, isso tem que ficar claro. É uma equipe multidisciplinar que vai trazer este olhar. Depois, no quinto, a gente vai colocar como um outro ponto para a implementação e a implantação desse sistema de gestão integrado é a integração desses novos colaboradores, integração de novas pessoas dentro do sistema de gestão. O que eu quero dizer com isso? O que a integração tem a ver com o sistema de gestão? Se eu estou contratando a pessoa, tudo mais. A pessoa tem que entender como esse sistema está funcionando. Precisa estar claro para ela. Ela precisa ter conhecimento, ela precisa compreender e entender o que está acontecendo dentro desse sistema de gestão e quais são as suas responsabilidades e as suas autoridades dentro desse sistema. Porque se esse trabalhador simplesmente entrar e começar a executar as atividades, vai ficar sem nexo para ele e ele vai acabar fazendo atividades por falta de conhecimento ou tendo atitudes por falta de conhecimento contrária àquilo que foi traçado pelo sistema de gestão. Então é muito importante a gente ter isso claro. A integração desses novos trabalhadores, desses novos colaboradores. E na sexta ponto que eu quero trazer para vocês é a melhoria contínua. Então, quando a gente fala de um sistema de gestão integrado, ele tem que ser algo que tem que sempre buscar algo, tem que sempre buscar algum objetivo. E um desses objetivos é a melhoria contínua desse sistema. Então, precisamos ter o foco nisso, precisamos ter o olhar para isso. Dentro de todo esse sistema, dentro de tudo isso que acontece dentro da organização, precisa buscar uma melhoria. Seja uma redução de acidentes, seja uma redução de resíduos, seja uma melhoria no processo produtivo, seja uma melhoria na gestão de pessoas, seja qual melhoria for. O sistema ele não pode ficar estagnado. Ele não deve ficar estagnado, porque nada no mundo é estático. Nada no mundo é parado. Então, se a gente fica parado no tempo, algumas coisas deixam de acontecer e a gente acaba ficando para trás. E o seu sistema acaba não trazendo ou não acaba acontecendo, não acaba alcançando os objetivos que foram pretendidos. Então, é muito importante a gente entender que esse sistema tem que se melhorar continuamente. E por fim, mas não menos importante, eu acho que além e junto com a melhoria contínua, a gente ter uma mudança de cultura dentro da organização. Eu acho que o principal ponto dentro do sistema de gestão integrado é esse, independente se ele é um sistema novo ou se ele já existe, né? A gente precisa mudar essa cultura dentro, ou ter uma cultura voltada para as questões, para os requisitos, para os itens e para os objetivos do sistema de gestão integrado. Acho que são esses 7 pontos que a gente precisa olhar quando a gente fala de sistema de gestão integrado para que você possa ter resultados, para que você possa ter entendimento e melhoria desse sistema e trazer resultados para a organização.
seja em qualquer um dos assuntos, seja na parte de qualidade, seja na parte de meio ambiente, ou seja até na parte de saúde e segurança do trabalho. Lembrando sempre que, quando eu falo das normas, nenhuma das normas pede ou tem descrito no seu texto que tem que ser feito investimentos altos financeiros para poder ter resultado, ou que você tem que usar a tecnologia mais de ponta dentro dos seus processos para poder ter uma melhoria contínua, ou para atender esses itens que eu falei durante o vídeo. Não, ela não trata nada disso. Ela simplesmente diz para você o que você precisa evidenciar para que seu sistema possa ser eficaz dentro dos seus objetivos. E a empresa vai traçar esses objetivos, a empresa vai traçar essas metas, aonde que ela quer chegar com o seu planejamento estratégico que está dentro do sistema de gestão integrado. E falando disso e aproveitando, já como uma dica para vocês, eu sempre disponibilizo na descrição do vídeo um link de um curso que eu disponibilizo de forma remota, de forma remota dentro de uma plataforma para você poder aprimorar os seus conhecimentos. Então, junto com isso que eu trouxe dentro desse vídeo para vocês, neste link, né, tem lá uma sugestão de um curso para você aprimorar e conhecer os itens dessa norma, ou de uma das normas que estão envolvidas dentro do sistema de gestão integrado. Ou se você quiser entrar na plataforma, tem lá o link também, você consegue ver outros cursos que falam dos sistemas de gestão, seja qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, ou integrado todo. Então, isso é muito importante para que você, dentro do que você está buscando de melhoria dentro do seu sistema, aproveite, olhe e aprimore os seus conhecimentos. Então, aproveita o que está ali na descrição, o link da descrição, para você poder, se você não tem, você adquirir esse conhecimento e poder aplicar junto com esse vídeo. E se você já tem, aproveita para poder dar uma revisitada, vamos dizer assim, nos itens, para que a gente possa aí criar uma discussão e uma interação sobre isso. São essas dicas que eu queria trazer para vocês. Inclusive, se você quiser, interaja aqui nos comentários, deixa o seu like para que a gente possa crescer, né, nesse conteúdo, nessas discussões, e a gente conseguir difundir esse conhecimento de uma forma mais ampla, para que todos possam entender a importância de você ter um sistema de gestão integrado dentro da sua organização e o quanto isso vai trazer de resultado para a empresa. Aproveite o conteúdo e aí difunda e utilize aí para você poder desenvolver a sua carreira e melhorar o seu dia a dia. Eu fico por aqui. E no próximo vídeo a gente continua conversando e falando um pouquinho de qualquer assunto que você queira ou qualquer assunto que seja pertinente para a gente tratar dentro do canal. Um grande abraço.